seguir. Livre para todos os públicos. Trabalhando em regime especial de aulas não presenciais desde março de 2020, os professores se encontram frente à tarefa de reformular suas aulas, organizar conteúdos, materiais didáticos, jeitos e formas de ensinar e de avaliar. Tudo isso tem colocado em questão tanto as práticas quanto a formação para a realização desse trabalho. É sobre isso que vamos matutar no programa de hoje. Eu sou Joana Peixoto, professora no mestrado em Educação para Ciências e Matemática do IFG, líder do CADIO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisa sobre as relações entre as tecnologias e a educação. Bom, esse regime de emergência sanitária, devido à pandemia do novo coronavírus, desencadeou um regime de emergência também na educação. De uma hora para outra, os professores se viram diante da necessidade de reformular as aulas para atender os estudantes em casa. Rapidamente, eles tiveram que reorganizar todo o trabalho que eles tinham acabado de começar a desenvolver nas escolas. Mas que trabalho é esse? Do que o professor se ocupa antes, durante e depois das aulas? Porque o seu trabalho não se resume a estar numa sala de aula, no horário marcado, transferindo conteúdo para os estudantes. Ao falar do trabalho do professor, nós estamos falando de um exercício profissional que não pode ser improvisado. Isso exige determinadas condições e uma formação específica. Desde o início do mês de setembro, nós temos matutado sobre essas condições necessárias para o ensino e aprendizagem não presencial. Nós começamos focando na transposição de conteúdos, em seguida nós falamos das condições para o estudo e aprendizagem em casa, e no programa anterior nós conversamos sobre o estudante. Hoje nós vamos voltar a falar sobre o professor para compreender melhor a abrangência do seu trabalho e as demandas da sua formação. A nossa convidada de hoje é a professora Kátia Curado, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNB. A professora desenvolve e orienta pesquisas na área de formação de professores, coordena o grupo de pesquisa GFAP, Grupo de Pesquisa sobre Formação e Atuação de Professores, Pedagogos, é vice-presidente da ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. Kátia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos e a todas. Joana, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer muito o convite realizado pelo IFG e pela UFG no seu nome e dizer da importância do programa Matutando. É uma forma da gente chegar mais próximo aos professores e também de dialogar na perspectiva de tornar o nosso trabalho mais leve e prazeroso. Ok. Kátia, você afirma em seus artigos e tudo mais que a docência não é uma prática espontânea. Então, a gente vai começar falando sobre o que envolve o trabalho do professor. Que tarefas que cabem ao professor se pensamos na perspectiva da formação humana? Bom, eu entendo que o trabalho dos professores refere-se sempre ao encontro educativo. Mesmo agora, em tempos de pandemia, é esse encontro educativo entre o ensinante e o aprendente que forma o processo pedagógico e, portanto, a prática pedagógica. E
O elemento principal aí é que essa prática pedagógica, ela se organiza em torno de intencionalidades. Portanto, a tarefa central do professor é a reflexão contínua e coletiva, de forma a assegurar que a intencionalidade proposta seja disponibilizada e efetivada. Mesmo agora, em tempos de pandemia, nós temos que pensar, organizar esse encontro educativo. E esse encontro educativo, ele não se resume ao processo de sala de aula, mas ele se resume na construção do conhecimento, na reelaboração do conhecimento, a fim de humanizar, né, de tornar a cada sujeito a possibilidade de conhecer, interagir e, principalmente, intervir no seu mundo pelo conhecimento. Entenda, então, que a prática pedagógica, ela garante esses encaminhamentos propostos pelas intencionalidades e que só podem ser realizados no sentido de praxis. A praxis configura-se sempre como uma ação consciente e participativa. Como conceito, entende-se que se aproxima da premissa que é ação teórica e prática, ou seja, intenção e ação. É esse elemento muito forte, a reflexão do ato pedagógico. Em síntese, eu estou aqui reafirmando que, mesmo nesse momento muito difícil, a aula, ela é um dos processos do encontro educativo, mas ela não é única. O trabalho pedagógico do professor é bem mais amplo, porque refere-se a compor as intencionalidades de formação do outro. Portanto, é tarefa do professor, na perspectiva da formação humana, ter clareza do projeto de função da escola e do seu trabalho. E essa clareza nós defendemos como uma elevação intelectual do homem, que se faz presente em cada prática, na escolha do conteúdo, da metodologia. E, portanto, nesse momento agora, também precisa ser praxis, a intenção e a ação, no objetivo amplo para a liberdade humana e emancipação. Então, você já está começando a conversar com a gente não só sobre o papel do professor, as atribuições dele num contexto regular, vamos dizer assim, mas também nesse momento em que se adota o regime especial de aulas não presenciais, né? A gente pode dizer que, embora você esteja dizendo para nós que há algumas características da natureza do trabalho do professor, elas persistem, algumas tarefas têm sido colocadas para o professor nesse momento e que fazem parte de um determinado projeto de educação. Que tarefas têm sido atribuídas aos professores nesse projeto? Então, nós precisamos pensar que mesmo no contexto de pandemia, ou fora do contexto de pandemia, mas dentro do contexto que nós estamos vivendo, que é a pandemia, nós vamos ter sempre projetos em disputa. E por isso que eu coloquei, logo na primeira pergunta, a necessidade da clareza do projeto a ser colocado em ação. Essa é uma tarefa da prática educativa, né? Eu entendo que nós não precisamos discutir os elementos técnicos pedagógicos, né? Os professores conhecem a sua responsabilidade e, nesse momento, estão sobrecarregados com essa responsabilidade, porque agora não é simplesmente pensar a organização da aula, mas ele tem que lidar com instrumentos novos e com dificuldades novas que envolvem questões de classe e de acesso aos meios de comunicação, especificamente a internet, que não é igual para todos. Então, fica mais forte ainda um projeto de sociedade em disputa, né? Eu tenho trabalhado que nós temos um projeto
chamado, eu vou denominando de neoliberalismo gerencialista. Por que neoliberalista gerencialista? Primeiro, ele questiona e põe em xeque o próprio modo de organização social e política na intervenção estatal e nas relações de produção. É menos Estado para as políticas sociais e mais mercado para o Estado, né? Então, ele vai maximizando o papel do mercado. Isso interfere diretamente no trabalho do professor, principalmente agora, porque o professor tem um tempo agora mais reduzido, menos indireto, para promover esse encontro educativo, a sua prática pedagógica e o conjunto do trabalho pedagógico. Nesse sentido, esse projeto corre o risco de tornar o papel do professor num processo de tecnificação. É um termo que eu e a professora Sandra Valéria Limonta usamos num artigo. Ou seja, o papel do professor torna-se de tarefeiro, na vertente de um neotecnicista. Ele se torna aquele que organiza metodologias, conteúdos, mas que não tem autonomia e o processo de construção do próprio currículo. Esse projeto, ele conforma a formação à ideia de aprendizagens essenciais, né? E compromete a formação dos nossos alunos, porque transforma isso num conjunto de categorias, de competências técnicas e que podem ser medidas. Então, é muito importante, nesse momento da pandemia, principalmente, o professor se investir, como eu coloquei na primeira resposta, da clareza de um projeto de educação que seja para a formação humana, emancipador. Essa consciência, ela vai sendo construída nas ações e na reflexão. E também isso pode ser constituído por uma sólida formação teórica que ajude a compreender a realidade educacional e que faz com que o professor não leve como a sua grande modelo a dependência de projetos educacionais construídos por outros, mas que ele possa sempre compreender os fundamentos do seu trabalho. Então, temos projetos em disputa, precisamos conhecer esses projetos, principalmente agora no momento de pandemia, que, inclusive, o mercado aproveita esse momento, né? Oferecendo pacotes, oferecendo cursos, oferecemos sites privados. Nós precisamos conhecer justamente quem é o nosso público, qual o trabalho pedagógico que eu quero desenvolver e para que eu desenvolvo esse trabalho pedagógico. Eu acredito muito nos professores da educação pública do nosso país. Sei da luta deles e da luta nesse momento, né? É um momento de incerteza, mas que, no conjunto dessas tarefas, podemos construir uma educação ainda com a qualidade socialmente referenciada, buscando atender às necessidades dos nossos alunos da escola pública. Isso é interessante, né? Então, você nos faz uma reflexão de caráter muito amplo, né? Quando a gente fala dessas tarefas que são particulares, específicas do professor, que são interiores à sala de aula, elas estão ligadas, na verdade, a uma forma de ver o mundo, de ver a sociedade, ou seja, como você está dizendo, projetos de sociedade que estão em disputa. Então, a gente está aqui conversando com a professora Kátia Curado sobre essas diversas questões que envolvem tanto o trabalho como a formação de professores. Assim, o país conta com uma divisão em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O executivo é responsável por administrar a administração pública, executando políticas públicas e controlando o orçamento. É papel também do executivo sancionar ou vetar leis.
Já o legislativo tem como função propor, elaborar e aprovar leis. É também papel do legislativo processar e julgar membros do poder executivo quando necessário. O judiciário, por sua vez, é composto por tribunais de diversas instâncias e exerce a função de controle, analisando e julgando suspeitas de descumprimento de leis. Este ano o Brasil vai passar por mais um processo eleitoral. Aproveite para conhecer um pouco melhor a divisão dos poderes. Isso pode te ajudar na hora de decidir o seu voto. Então, voltamos a dialogar com a professora Kátia, que tem nos explicado sobre o trabalho do professor, que esse trabalho é um exercício profissional. E a gente lembra, então, do professor Libânio, que já esteve aqui conosco no programa, que reforça muito a ideia da intencionalidade da atividade profissional, né? Então, por tudo que a gente tem conversado aqui, está ficando claro cada vez mais essa necessidade de uma formação profissional necessária, né, para esse trabalho que o professor realiza. E a professora Kátia já nos deu alguns elementos de um projeto, vamos dizer assim, que já estava instalado e que nos parece estar sendo reforçado por esse momento de pandemia, que é esse projeto neoliberalista gerencialista, que tecnifica o trabalho do professor, né? Que, vamos dizer assim, enfatiza no trabalho do professor essas tarefas mecânicas. Então, Kátia, vamos conversar sobre um projeto, vamos falar um pouco mais do projeto que faça face a esse projeto neoliberalista gerencialista. O que seria, então, um projeto de formação de professores na perspectiva da formação humana? Então, Joana, eu tenho trabalhado e denominado de uma perspectiva da epistemologia da praxis. Esse nome, né, essa organização, não sou eu que inauguro essa organização, mas um conjunto de estudos que vem constituindo ao longo da minha carreira, e principalmente na militância dentro da ANFOP, né, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais em Educação, em que eu convido a todos a conhecerem, a se filiarem, né? Nós temos trabalhado uma formação com um norte de formação emancipadora. Eu trago a síntese, então, do que seria essa epistemologia da praxis, trabalhando com autores nacionais, com autores internacionais. E aqui, rapidamente, eu vou tomar o conjunto de princípios que organiza essa ideia da epistemologia da praxis. E aí, esse conjunto de princípios eu vou pegar por 3 eixos. O primeiro eixo é que nós entendemos que, para uma perspectiva na formação humana, eu preciso compreender o trabalho dos professores como trabalho no sentido que é uma atividade, né, e que essa atividade ela é intencional, ela é criativa e revolucionária. Então, eu pego esse eixo para entender a atividade docente, o trabalho. E dentro desse eixo, nós vamos tomando também como referência a ideia do trabalho pedagógico, que é uma noção ampliada do trabalho desenvolvido pelo professor, então não é só a prática pedagógica, pensando nas suas possibilidades de articulação entre a macroestrutura sociopolítica, o cotidiano das docências nos espaços escolares, e é uma concepção do trabalho docente na concreticidade do seu desenvolvimento. Então, nós vamos ter esse primeiro eixo para compreender a questão de uma formação e de uma atuação de professores. O segundo eixo, eu já falei um pouquinho dele é o eixo da relação teoria e prática. Então, nós vamos entender essa relação
como unidade, Certo. numa ação transformadora, como eu já coloquei. E, por último, o eixo da emancipação, que é constituir um pensamento no trabalho pedagógico capaz de transformar a realidade. E aí é sempre esse movimento na formação, né? Então, nunca não é um modelo pronto, nós vamos constituindo esse movimento na formação e no próprio trabalho docente. Esse projeto que você nos apresenta, então, a gente pode dizer que é um projeto contra-hegemônico, vamos dizer assim, que o projeto que predomina, o projeto que é assumido pelos documentos, pelas políticas de formação de professores, é um projeto que, vamos dizer assim, ele ataca essa autonomia do professor, ataca essa possibilidade de emancipação, nega essa sólida formação teórica que você tem dito que é importante, né, e que nós estamos de acordo. Então, a minha pergunta é, o que os professores, né, como você, de fato, tem um engajamento, um compromisso, e está lado a lado com esses professores, o que eles podem fazer para resistir a esse projeto formativo que ataca a dimensão intelectual da sua atividade e o caráter profissional do seu trabalho? Então, a gente tem conversado muito sobre isso, né? De como resistir. E pensando nos professores no seu cotidiano, nesse momento de pandemia, no momento de isolamento das atividades em casa. Mas eu vou colocar, de forma geral, pensando num projeto amplo, né? Então, acho que o primeiro movimento é se organizar coletivamente na escola, né? Enquanto grupo. É muito importante, quando nós falamos organizar coletivamente na escola, compreender de como esse corpo de professores dentro de uma escola, e eu estou chamando de professores o diretor, o gestor, eles precisam se unir em torno de um projeto de educação e de um projeto de escola. Não pode ser um projeto político-pedagógico, a gente tem um projeto político-pedagógico, mas ele não é efetivado, ele não é aquilo que dá unicidade ao organismo da escola, mas precisa construir uma organicidade. Acho que talvez esse é o elemento primário mais importante, se organizar coletivamente na escola, em torno dos seus direitos, em torno dos objetivos da educação, em torno dos seus alunos, né? Não posso pensar que meu trabalho é a minha sala de aula, o meu trabalho é a educação, o meu trabalho é a elevação desses alunos, né? Então, eu acho que é muito importante esse primeiro movimento. E aí, em tempos de pandemia, isso é possível, né? As reuniões, conversar, se unir. Um segundo movimento que eu acho muito forte e necessário é nos organizarmos como classe trabalhadora. Precisamos, sim, de sindicatos fortes. A Shirley de ontem falava disso numa live, né? Professora Shirley de Pereira da Silva Cruz. Precisamos mudar esse sentido do sindicato e fortalecê-lo para pensar na classe trabalhadora docente. Outro elemento que eu também acho que é importantíssimo é fortalecermos nos conhecimentos teóricos práticos que possam defender um projeto de escola emancipadora. Eu não vou conseguir enfrentar um currículo posto como a BNCC se eu não tiver algum estudo sobre currículo e não conhecer outras possibilidades de currículo. Eu não vou conseguir enfrentar uma proposta de apostilamento nas escolas ou de venda de determinados sites ou modelos se eu não tiver elementos teóricos e práticos que me subsidiem a compreender aquela proposta e contrapor a outras propostas. Certamente. Eu só vou poder pensar num projeto de escola emancipador, que eu volto para o primeiro momento, se eu souber
e conhecer o que é a emancipação humana, que é essa liberdade, não uma liberdade mesquinha, individual, de acordo com meus interesses, mas é pensar na liberdade humana e principalmente na liberdade para a sobrevivência, né? Eu ter condições de sobrevivência igualitárias. Então, esses 3 movimentos, o coletivo na escola, uma organização de classe trabalhadora e fortalecer conhecimentos teóricos e práticos. Essas 3 frentes de atuação que você coloca estão muito ligadas aos eixos daquele projeto de formação também que você está propondo, né? Então, acho que e todos eles, então, convergindo assim para afirmar a intencionalidade do trabalho do professor e a necessidade de uma formação intelectual sólida, né? Então, a gente está aqui, infelizmente, terminando esse nosso bate-papo, e nós agradecemos muito a sua disponibilidade para estar aqui matutando com a gente, Kátia. Então, eu que agradeço essa oportunidade, elogiar muito o programa, eu tenho acompanhado o programa, convidar as pessoas que estão assistindo a divulgar o programa, né? É muito importante que nesse mundo da linguagem, da tecnologia, nós tenhamos veículos que possam difundir as necessidades, as ideias e o conhecimento sobre a educação e a classe trabalhadora. Então, eu fico muito contente de participar, agradeço muito o convite, Joana, e fico à disposição para novos diálogos. Certamente, muito obrigada. Então, no programa de hoje, nós matutamos com a professora Kátia Curado sobre esses ataques à docência, a formação de professores e as possibilidades de resistir e lutar por um projeto emancipatório para a formação do professor e para a educação em geral. Para se aprofundar nesses temas, nós indicamos a leitura do livro da professora Kátia, intitulado Epistemologia da Praxis na Formação de Professores, publicado em 2018 pela editora Mercado das Letras. Para compreender mais sobre a Base Nacional Comum Curricular, que tem orientado essas políticas mais recentes, né, de currículo e de formação de professores, nós indicamos o capítulo de autoria da professora, intitulado A Deformação de Professores na Base Nacional Comum Curricular. Esse capítulo compõe o 2º volume da obra Diálogos Críticos, um livro que está disponível na internet. E sugerimos ainda um texto escrito pelo Luiz Carlos de Freitas, professor da Unicamp, com o título Neotecnicismo e Formação do Educador, que é capítulo do livro organizado por Nilda Alves e publicado em 1998 pela editora Cortez. Quero aproveitar e fazer um convite para vocês participar de um projeto muito interessante. É o Arquipélago de Memórias, que está coletando depoimentos em áudio sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando a nossa vida. São depoimentos de professores, de estudantes e de familiares. Eles estão sendo coletados para formar um banco de dados que vão compor as cápsulas de memória. Para acessar esse projeto, digite Arquipélago de Memórias da UFG no seu motor de busca. No próximo programa, eu e o professor Júlio Van vamos matutar sobre mediação pedagógica e mediação tecnológica. Até lá! Salve, salve galera! Nessa semana estreia o nosso primeiro programa Som de Live e você não pode perder esse nosso primeiro programa com Gabriel Fonseca.